Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, mais uma live presente de novembro. Já temos hoje a terceira parte do da nossa frase. Lembrando que a gente está dando inscrições para o Conacred 2020, que acontece no dia 2 de dezembro. Então, quem tiver interessado e ainda não estiver inscrito, aproveite as lives. Hoje é a última inscrição que a gente dá, completando a frase por direct, e semana que vem vocês vão poder concorrer à inscrição pelo post. Então prestem atenção. Hoje eu vou repetir os dois pedacinhos da frase que a gente falou e falar mais um pedaço dessa semana. Então não se esqueçam de, se vocês quiserem concorrer, quiserem participar do Conacred 2020, então fiquem atentos à nossa live de hoje. Bom, vamos lá, live, vamos ao que interessa. A nossa live de hoje tá super especial. A gente tem um convidado mais do que especial. A gente vai falar com uma pessoa excepcional que estão trazendo muita inovação para o crédito no agro. Já vou chamá-lo aqui para ela e para eu fazer uma apresentação mais formal. O Luiz Henrique está comentando aqui que já ganhou a inscrição. É verdade, né, Luiz? Olá, Marcelo, como vai? Tudo bem, Maíra? Tudo Como é que você está? jóia? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Deixa eu fazer uma apresentação mais formal. Gente, esse é o Marcelo Maziero, ele é sócio fundador da CERC, Central de Recebíveis, está junto conosco no Conacred 2020, a CERC, e nós resolvemos fazer uma live para falar sobre registros, eficiência e segurança nas operações de crédito no agro. Marcelo, como você já sabe, a gente vai dar uma inscrição para o pessoal hoje ainda. Então, pessoal, vão acompanhando aí, que daqui a pouquinho eu vou falando as partes, são 3 partes da frase de hoje. Marcelo, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite, é uma honra tê-lo conosco e, enfim, conta um pouquinho pra gente da tua carreira, conta um pouquinho, né, enfim, daquilo que você já fez até hoje, antes da gente entrar no assunto mesmo. Ok. Bom, de novo, boa noite para todo mundo. Queria agradecer aqui a vocês pela oportunidade, né? Eu acho que aqui a gente está falando do setor mais pujante do Brasil, né? Eu tenho um orgulho e um privilégio de estar aqui hoje, né? E desde sempre, né? Pegando aqui um pouco da carreira, né? Eu trabalhei muitos anos em banco, nos últimos... Eu não vou falar de toda a carreira, senão vai ficar aqui a noite inteira falando disso, mas nos últimos anos de banco eu trabalhei no Itaú BBA, e mais especificamente com a parte de derivativos e de renda fixa, enfim. Na época, o Itaú BBA era muito... ele gostava muito, gosta ainda, né, do setor do agronegócio, particularmente no setor de açúcar e álcool, sempre muito presente. E no meu lado, né, que eu podia fazer à época, a gente tentava viabilizar o mercado de hedge de commodities no Brasil, né? Porque tem uma boa parte dele acaba acontecendo em Chicago e é uma aberração, né? A gente é o maior produtor de soja do mundo, mas faz hedge de soja em Chicago, mas esse é um assunto para outra noite. Nesse período de banco eu fui fora trabalhar no banco, na diretora do banco, eu fui presidente do conselho fui conselheiro da CETIP, né? Que é uma registradora, hoje em dia é parte da B3. E depois de 2011, quando eu saí do banco, eu fiquei ainda 2 anos como vice-presidente de produtos e clientes da BMF Bovespa. Então, de uma forma ou de outra, por um pedaço ou por outro, eu fui parte da B3 em algum momento da minha vida. E acabou que essa experiência com as duas, né, me fez chegar até aqui, né, então, desde 2015, eu e meu sócio, mais alguns outros sócios que também, enfim, então, são engajadíssimos com a causa do agro, com crédito, a gente resolveu montar a CERC, que é uma registradora, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dela, né? Mas é uma registradora um pouco diferente do que era a CETIP, pelo menos quando eu era conselheiro da CETIP, enfim, é um negócio que está aqui para tentar ajudar tanto quem faz o crédito para o mercado tenha mais segurança, como também para quem toma o crédito tenha mais oferta, né? Eu acho que os dois lados se beneficiam
É isso que a gente vai tentar falar hoje aqui, né? Difícil explicar a registradora, mas desafio bom, assim, vamos lá. Que legal. Marcelo, quais foram os motivadores da criação da SERC? Legal, essa pergunta. Essa foi a pergunta, quer dizer, o meu sócio Fernando me procurou em 2014 com uma pergunta que foi a pergunta motivadora disso que você está falando aqui agora, dessa pergunta tua, né? Que é assim, a gente, só para ter uma perspectiva assim de outro mercado, não sei o quanto que o pessoal aqui está acostumado a negociar com ação, por exemplo, né? Quando a gente vai comprar uma ação, acho que isso é meio intuitivo. A gente nunca para pensar que uma ação possa não existir, né? Então você vai lá no home broker, vai lá na corretora, vai comprar uma ação qualquer, de uma empresa qualquer, você só se preocupa se o preço dela vai subir ou cair, né? Você não se preocupa com mais nada, se o dinheiro que você manda para alguém, se vai chegar na pessoa que está te vendendo, se vai aparecer um juiz na tua porta dizendo assim, olha, o fulano que te vendeu, ele estava brigando com a esposa e o juiz desqualificou a tua venda, enfim, não acontece nada disso, né? Quer dizer, a gente opera a ação, né, pensando só no preço dela. A pergunta do Fernando, que é um pouco da tua também, foi a seguinte: você acha que na nossa vida, nesse plano, a gente consegue imaginar um dia em que se possa negociar recebíveis, crédito, enfim, com o mesmo nível de segurança operacional e jurídica que se negocia uma ação, né? Então, quando a gente fala do agronegócio, né, que normalmente o, você tem a compra, você compra mercadorias do fornecedor e ele te dá prazo, né? Quer dizer, que bom, né? Quer dizer, é uma forma de crédito para o agronegócio. Ou um banco vai lá e te faz um crédito com garantias, né? Normalmente ele pega garantias de recebíveis da fazenda, do sítio, enfim. Então, assim, a questão era isso, quer dizer, se esse negócio chamado recebível, né, se eu pudesse usar, seja comprando, seja dando em garantia, seja emprestando, né, mesmo o ativo, como a gente faz com a ação? Se fosse tão seguro quanto ela, certamente ia ter mais gente querendo fazer crédito com aquela parte, muito mais gente querendo usar aquilo lá em garantia. Então, e quando a gente olha para a economia do Brasil, a gente tem quase 15 trilhões de reais que são gerados por ano de contas a receber, né? Então, basicamente, todo mundo na economia tem alguma conta a receber, né? Ou o salário que a gente recebe no final do mês, ou a venda da safra que eu vou receber só daqui a um tempo, ou a compra do insumo que eu vou pagar só daqui a um tempo, enfim, são 15 trilhões de reais por ano desse ativo que à época, né, em 2014, ele era muito pouco utilizado para crédito, porque quem negociasse com esse tipo de ativo, ele se preocuparia com tudo, né? Se existe, se é frio, se é quente, se já não vendeu para um outro, se não vai aparecer um juiz na porta. Então, assim, normalmente um financiador, um banco, uma cooperativa se preocupa com tudo, exceto se o risco de crédito é bom ou não, né? Então, quando a gente resolveu montar a SERC, a gente tinha ainda tem até hoje nessa visão, que é a visão de que se a gente monta uma infraestrutura de mercado que dê segurança para as partes que concedem crédito com garantia de recebível, elas vão querer fazer mais crédito, porque na verdade todos os bancos, as fintechs, as cooperativas, elas gostam desse assunto, né, da crédito. E o recebível é uma boa garantia. E acaba que se eles tiverem uma segurança maior de que isso vai significar uma garantia boa mesmo, a gente talvez chegue a um ponto em que dos 15 trilhões aí de reais por ano que se gera de garantias possíveis, né, que ela possa ser usada. Hoje em dia se usa de 2 a 3 tri, então daria para triplicar, quadruplicar o volume de crédito aí para empresas no Brasil, né? E normalmente, Maíra, o que tem de configuração de mercado é que um empresário ou um fazendeiro, um agricultor, uma pessoa física, normalmente assim, quanto menor ele mais ele tem só esse ativo, né? Então uma pequena fazenda, um pequeno sítio,
Ele basicamente tem a terra, né, que é uma coisa que o ideal é que ele não abuse muito disso como garantia, porque ele não pode perder o negócio dele. Mas ele tem contas a receber, né? Então, se ele puder usar isso, quer dizer, a única coisa que ele de fato tem valor, que ele consegue dar em garantia e que não vai colocar em risco o negócio dele é esse. Então, a grande motivação de quando a gente começou a CERC foi de a gente criar um negócio, uma registradora, que viabilizasse isso, né? E que essencialmente ela não fizesse só a anotação lá, porque na época a CETIP ela só fazia anotação. CPR, né, que é um universo nosso aqui, tem um certo tipo de situação em que é obrigatório o registro da CPR. Mas é apenas para uma informação de Banco Central. Isso tem pouco valor. Na verdade, o que a gente vê de valor é a capacidade que uma registradora tem de trazer informação para dentro e devolver informação para as partes, com toda a segurança do universo, para que se tenha segurança no uso desse negócio. Então, a grande motivação de montar essa empresa foi essa. Visto daquela época era uma loucura, né? O Brasil, em 2014 para 2015, estava numa situação não trivial. E também não era muito trivial você montar uma registradora, né? Porque quem tem de registradora na praça? A B3, né? Então, como é que você monta uma empresa para competir com a B3? Então, Mas, enfim, a gente montou e até hoje a gente está indo super bem, estamos crescendo, graças a Deus. Mas a grande motivação foi Que essa, a gente maravilha. ajudar o mercado de crédito a se resolver, né? De forma que o fazendeiro ou agricultor possa tomar mais dinheiro, né? Conforme ele precise, porque tem mais gente querendo fazer crédito com ele, né? Então, acho que essa foi a grande motivação. Excepcional, Marcelo. Você consegue contar para nós um pouco da história dos registros no Brasil e como que isso pode beneficiar o crédito? Bem legal essa pergunta, né? Você sabe que eu tive eu fui chamado lá no Congresso para explicar registro para senador e para deputado quando aprovou a tal da lei do agro, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que eu vou explicar para um senador que conhece o crédito, explicar o que é registro, né? Porque é um negócio muito, muito invisível para a sociedade. Mas, assim, isso aqui é uma coisa muito brasileira, aliás, né? Então, isso começa lá nos anos 90. Vocês vão ver que o começo do registro não tem, ele não guarda muita relação com o atual uso dele. Mas lá nos anos 90, você é muito nova, né? Então você não estava, acho que, no mercado ainda, mas a Imagina. gente tinha vários bancos grandes, assim, que tiveram problemas, né? Teve o Banco Nacional, o Banco Bamerindos, o Banco Econômico, bancos grandes quebrando, né? Inflação enorme e tal, e o Brasil sem recursos, e o Banco Central precisava de mecanismo para poder saber, ter mais informação para poder agir, né? Para que o mercado não sofresse mais com essas grandes quebras. Então, foi aí que ele decidiu convidar, vamos dizer assim, os bancos a montarem uma estrutura de informação que se chama CETIP, né? Então, a CETIP foi criada pelo Banco Central lá atrás, com dinheiro dos bancos, e cujo objetivo único era obter informação de transações que os bancos fizessem com seus clientes e fornecer essa informação consolidada para o Banco Central poder supervisionar o mercado, né? Então, era uma forma que o Banco Central criou para que ele pudesse ter uma capacidade de supervisão de mercado melhor para evitar as quebras, né? Você imagina que ninguém ficou muito feliz com isso, né? Porque os bancos tiveram que pagar para depois pagar de novo para fazer registro só para o Banco Central saber o que estava acontecendo para me supervisionar. Então, foi esse o início da história. Então, a gente ficou mais ou menos até 2000, isso foi em 94, acho que começou esse negócio, se não me engano. Ficamos até 2008, né, reclamando basicamente desse negócio. O mercado inteiro estava em banco e pagava. Mas em 2008 aconteceu uma coisa importante, assim, né? Então, todo mundo acho que acompanhou, teve uma crise horrorosa no mundo, e no Brasil não foi diferente, envolvendo derivativos. E o que aconteceu? No Brasil, todos os derivativos eles eram registrados em um lugar, né? Ou na CETIP ou na BMF, tinha as duas aí na época. E o que fez com que o Banco Central do Brasil, em menos de uma semana, ele tivesse a capacidade de saber assim exatamente tudo sobre o que estava acontecendo no mercado. Então ele sabia se tinha algum banco em risco. Aqui no Brasil, inclusive, ele sabia se tinha empresas em risco, que foi o caso do Brasil, né? A gente teve o Maracruz que quebrou e tal.
Então, o que aconteceu foi que o Banco Central do Brasil, em uma semana, já sabia o que acontecia, já agiu e já pacificou. Quer dizer, a gente teve o problema das empresas que tiveram que ter prejuízo, mas o mercado brasileiro, a gente não teve uma quebra de um banco, não teve, enfim, até o presidente da época, o Lula, falava, foi uma marolinha e tal, né? E muito em função desse mecanismo que o Banco Central tinha, já que era registradoras, né, tendo... E no mundo, né, só para ter uma referência, no mundo o Fed, vamos pegar o Banco Central americano, né, ele demorou 18 meses para descobrir exatamente onde estava o risco, ou seja, a crise já tinha acabado, né, e ele estava ainda tentando descobrir como é que estava o risco. Quebrou um banco grande, que era a Lehman Brothers, que pô, é um banco parecido com o que seria, assim, sei lá, um Santander, um tamanho desse tamanho mais ou menos no mercado, né? Então, então, assim, aí nessa época o Brasil então se posicionou como o único país do mundo que tinha esse troço, e funcionou, né? Resumindo, o Banco Central do Brasil ficou muito orgulhoso do que tinha montado, o próprio mercado começou a perceber que tinha valor, mas aí o que começou a acontecer ao longo de 2009 em diante é que, uma vez que a gente já tinha os derivativos registrados em registradora, e eu era muito ativista nessa época, né? Eu era cliente de uma registradora, eu era conselheiro de uma registradora. A gente falou assim, bom, se eu tenho informação que está nas registradoras, por que não a gente conseguir, os bancos conseguirem saber o que é que está acontecendo em termos de exposição dos seus clientes para evitar o caso da Aracruz, né? Porque o caso da Aracruz, não sei se assim, ela fez transações com 13 bancos diferentes. Então, cada um dos 13 bancos achava que estivesse fazendo direito a transação com a Aracruz, mas sei lá, do quarto banco em diante, ela já estava em risco que não era adequado. Então, se os bancos pudessem, de alguma forma, ter acesso a essa informação para evitar que ela tivesse superexposição, certamente ela teria parado no quarto banco, não ia ficar feliz à época, porque falou que eu quero fazer mais transação, mas ia ficar muito feliz porque ela não ia ter quebrado, né? No fim das contas, Então, Maíra, foi a primeira vez que a gente teve Então, a gente fez uma outra empresa, inclusive, que consumia dados de registro para fornecer para os bancos, com autorização, obviamente, de todas as empresas que eles quisessem, para saber a exposição a derivativos. Então, foi um momento em que o mercado percebeu que a registradora podia ser também um local onde se angariasse informações para o Banco Central, beleza, mas que o próprio mercado pudesse se beneficiar para fazer mais negócio. No fim das contas, foi essa a lógica. E a outra coisa que veio da época também, estou falando muito de derivativo porque foi muito fruto daquela crise, né? Então, outra coisa que aconteceu também lá em 2009 foi de que, à época, se um banco quisesse tomar garantias para fazer a operação de derivativo, ele teria que ir no cartório. Aí, quem conhece bem cartório, então você imagina, ir até o cartório já é um problema, né? Que você já paga, já é caro e tal. Só que a operação de derivativo, ela varia 1000 vezes por dia, então, teoricamente, tem que mandar 1000 vezes por dia um moleque lá no cartório para fazer o registro de uma garantia. Na prática, não dava, porque era caro e, mais do que caro, não tinha condição, né? Então, boa parte dos bancos no Brasil não tinha garantia nenhuma com derivativo, logo foram os que mais sofreram e as empresas também sofreram mais. Então, em 2009 também, para 10, a gente propôs lá para o Banco Central e CVM, que depois foi para Congresso, de que se pudesse constituir garantias nesse ambiente mais digital, nacional, e que não precisasse mandar o menino lá na esquina para o cartório. Então, foi um outro uso de registradora que se deu, foi assim, um local onde se pode formalizar transações de um jeito muito mais eficiente, mais barato, mais acima de tudo, muito rápido e nacional, né? Porque essa é a questão, né? Padronizado e tal, né? Então a registradora ela começou a ter esses dois usos, né? Ou seja, compartilhamento de informação com quem fosse de interesse da empresa, ou seja, não é que o banco podia ir lá e consultar, a empresa que tinha que autorizar o banco. E a outra coisa foi que para determinadas operações as garantias podiam ser feitas direto na registradora, não precisaria ir cartório, o que quem conhece cartório sabe que tem algumas dificuldades aí, particularmente para cartório de registro de títulos, né, que então, foi nesse contexto que a gente começou a pensar o seguinte, bom, se isso funciona bem para derivativos e para mercado de capitais,
por que não para outras relações de crédito, né? Pensando assim, em geral, né? Então, então vou andar um pouco, vou andar bastante no tempo. Então, hoje, né, o que acontece com a registradora hoje? E o Banco Central e os ministérios levaram isso muito vamos dizer, ao limite, né? Então, eu vou dar um exemplo de outro território que não é o nosso aqui ainda. Recebível de cartão de crédito, né? Então, todo comerciante, toda manicure, hoje em dia vende com maquininha de cartão e vai receber só daqui a 30 dias, né? Então, o que o Banco Central colocou na mesa agora? De que todas as transações de cartão de crédito, e daqui a um pouquinho o Pix também, elas vão estar registradas em alguma registradora do tipo Acerc. Então, a Acerc é um ator importante nesse negócio. E a partir desse momento, qualquer financiador que tenha o contato com a manicure, ou com a loja, ou com o Pão de Açúcar, ele pode oferecer um crédito para essa manicure, usando em garantia os recebíveis que ela vai ter ou tem, né, de cartão de crédito. E o que esse financiador vai fazer? Ele vai numa registradora, que a registradora ela não tem vínculo com ninguém, né, idealmente. E então, assim, essa manicure que hoje não tem, basicamente ninguém dá crédito para ela no máximo consegue antecipar os recebíveis que ela teria direito mesmo, né, do cartão, mas ela pode conseguir um capital de giro para comprar uma nova, enfim, alguma coisa e tal. E usando então a registradora foi levada ao limite de, ela recebe as informações de todas as maquininhas e devolve para quem a manicure quiser, né? Não é para qualquer um, é para quem ela quiser, tá certo? Então, a ideia do registro hoje, quando a gente fala das CPRs e dos títulos do agro, é um pouco nessa linha, né? Quer dizer, a ideia que o Ministério da Agricultura, pelo menos, fala para a gente, e a gente gosta dessa ideia, quer dizer, é de que se as CPRs e outros ativos do agronegócio estiverem em ambiente de registradora e elas se falarem entre si, então o ideal é que tenha no mínimo duas, né? Tem que ter duas ou mais para que a gente tenha competição para poder até, vamos dizer, ter produtos melhores, preços melhores. Mas se esse ambiente existir for minimamente homogêneo, e quando o agricultor quiser, né, também tem isso, quando ele quiser, ele autoriza ou o banco dele, ou a fintech que está oferecendo um crédito para ele, ou, enfim, uma cooperativa, ou o fornecedor de insumo que queira dar lá as sacas de adubo para ele em troca de recebíveis futuros, ele possa consultar para saber se está disponível os recebíveis, ou eventualmente até olhando um pouco mais amplo, como é que foi o histórico de safra dele, ou seja, então isso faz com que muito mais gente queira fazer negócio com esse agricultor, né? Porque até então o agricultor ele vai conseguir fazer no máximo a operação ou com a revenda dele do insumo, né? Ou com a cooperativa, que tudo bem, já é um bom negócio, mas o ideal é que ele consiga ter acesso a outras coisas. Não necessariamente a cooperativa vai querer fazer negócio com ele naquele momento, né? Então, de repente, ele precisa de um negócio diferente com o Banco do Brasil ou com algum outro banco. Então, a registradora, ela, por ser essa entidade assim que é ultra regulada, ultra segura, o Banco Central olha com lupa, né? Ela consiga ser esse local onde, desde que o agricultor queira, né? Então não é qualquer um, né? Desde que ele queira, algumas pessoas de interesse dele podem ter acesso às informações dele para que ele tenha mais acesso a crédito. Então, normalmente, assim, crédito, quando a gente fala de crédito, sempre está associado a ter informação, né? Quer dizer, quanto mais informação eu tenho a respeito de alguém, mais vontade eu quero fazer negócio com ela. E até tem uma falácia, assim, uma mentira que se fala por aí, mas se eu não for um bom crédito, ninguém vai querer fazer comigo, né, com isso. Mentira, porque tem muita gente que gosta de fazer crédito com gente que é pagadora um pouco pior, só que muitas vezes ela nem consegue dizer, identificar qual é o tipo de risco que ela tem. Então, na verdade, a informação significa o seguinte, que vai ter muito mais gente querendo fazer crédito com o agricultor, e a registradora é esse veículo de distribuição, né? E fazendo com que o mercado de crédito ele passe a crescer em função desse maior volume de informação disponível para o mercado. Sem contar, né, Maíra, que a questão de não precisar ir no cartório para fazer um registro de uma garantia, né? Infelizmente, o do imóvel a gente vai. E o imóvel, eu acho que o cartório de imóveis gostando ou não, ele de fato tem valor, porque mas os mais cartórios que a gente deveria ter uma migração completa aí para alguma entidade do tipo registrador ou parecida, né? Então, assim, basicamente as duas coisas. Então, Excelente. hoje, né,
ela passa a ser um local de informação e de formalização de transação de garantia, né? Então, lembrando que ela, no comecinho, ela era só para informar para o Banco Central as coisas que estavam acontecendo no mercado. Hoje, ela até existe para o Banco Central saber das coisas, mas ela não. Isso um objetivo secundário. O objetivo primário é fazer com que as informações fluam melhor e a gente não tenha tanta dificuldade, né, enfim, para alguém que queira tomar crédito ou alguém que queira dar crédito. Né? Tem muito dinheiro sobrando na praça hoje, ainda mais com taxa de juros baixa, né? E que precisa de ajuda, né, para que essa informação flua para que você consiga ter mais crédito. Então, acho que é um pouco dessa história aí de 30 anos, aí, vamos dizer assim, desse mercado. Excelente, gente. E que destreza, Marcelo, assim, para contar a história didaticamente para que a gente queira. Bom, pelo menos eu que não estou muito por dentro, né? Antes, a gente já tem pergunta, mas antes da gente ir para a próxima, eu vou falar um pedacinho da frase para ganhar a inscrição e para concorrer a outra na semana que vem, gente. Ó, Conacred, o único evento do mundo. Então, quem quiser ganhar a inscrição, o primeiro que chegar no direct no final da nossa live, no final da frase, ganha a inscrição e aí já pode concorrer também no post que vai ser feito essa semana sobre o sorteio da semana do dia 2 de dezembro, do evento do dia 2 de dezembro. Olha lá. Conacred, o único evento do mundo. Depois eu falo mais. Marcelo, o Gustavo Augusto Reis perguntou aqui para nós: o registro centralizado de cédulas, em sua opinião, trará essa segurança ao mercado ou ainda é cedo para essa afirmação? Gustavo, essa é a intenção, né? Eu acho que a sua pergunta é boa porque ela tem duas respostas, na verdade, né? E a direção. No curto prazo, né? Eu acho que é um pouco a dimensão de tempo, né? No curto prazo, provavelmente a gente não vai sentir muito ainda, né? Porque o que a gente vai ter inicialmente? É um volume pequeno de informação ainda, né? Então, pelo que o Banco Central está dando a entender, ele vai começar exigindo as cédulas grandes, né? Então, as maiores, e, portanto, até a gente atingir um ponto em que você tem uma massa crítica de informação para que tenha os efeitos assim, sentidos mesmo, né, do ponto de vista econômico, mesmo macroeconômicos, acho que eu diria que demoraria, sei lá, de 18 a 24 meses. Esse é para mim um tempo que acho que é razoável. Agora, o que acontece na partida, Gustavo, assim, vamos pegar um agricultor pequeno, médio ou grande, não importa aqui, né? Vamos supor que ele, por alguma razão, e que normalmente é por uma razão nobre para ele, ele próprio, ele tem o direito, né, de falar assim, eu quero que registre todas as minhas cédulas, né? Então, a cooperativa ou o banco, enfim, ele de uma certa forma ele vai ter que ser atendido porque é ele que é o que tem vamos dizer, a voz, né? Então, ele fazendo isso, de uma certa forma, ele vai viabilizar que no momento seguinte em que mais gente consiga fazer fazer uso dessa informação. Então, localmente, ele vai ter um benefício de ter a registradora, alguma registradora, né, que não precisa ser uma só, ou seja, vai estar em alguma registradora que vai se falar, né, é importante isso. É um sistema de registradoras, no fim, né, então, esse agricultor ele vai ter essa vantagem, né? Ele vai poder, diante de um pedido, de alguém, né? Ele vai dizer, não, olha lá na registradora que você vai ver o meu histórico, você vai ver o que eu tenho ainda disponível para descontar, enfim, você vai ter toda a informação que você precise. E a outra coisa também, que eu acho que no curto prazo, então isso pode acontecer no curto prazo, ano que vem, agora já poderia acontecer isso, né? Já daria para acontecer. E a outra coisa que no curto prazo também pode ter um valor enorme para quem estiver concedendo crédito, que é a parte da constituição da garantia mesmo, né? Quando você vai para uma registradora, você consegue constituir esse crédito rápido na garantia, né? Então você pode colocar rápido e depende da registradora, né? No caso da série, que a gente vai dar um jeito de facilitar também a comunicação com os cartórios, né? Para que cartório de imóveis, por exemplo, a gente consiga dar os comandos. Então, isso faz com que o custo também do crédito, no sentido de custo não
não estou falando do spread bancário, nada disso, estou falando do custo operacional, ele vai reduzir, né? Porque se eu consigo ter um custo de registro, né, a gente espera que seja por conta de competição, e dos preços atuais, inclusive, né, não é nem de competição só. E a gente diminuir esse custo de logística, né, de documentação de indo para lá e para cá, de cartório, ou seja, a gente reduzir o máximo possível de papel circulando, pelo menos esse custo a gente vai reduzir. O custo do crédito em si, isso vai depender um pouco também de oferta e um pouco do agricultor ir atrás também de alternativas e tal. Isso é difícil de a gente afirmar, né? Mas também, então assim, nesse ponto também é localizado, né? Mas já dá para sentir a partir de hoje, né? Se quiser, já pode, né, fazer isso, né? Então, assim, a resposta é, no curto prazo, provavelmente a gente vai ter benefícios locais, seja pela dimensão do custo, né, do operacional, ou seja, pela possibilidade de quem está com todas as cédulas lá em algum ambiente poder falar, tá tudo lá. Né? É uma forma de eu dizer assim, eu não tenho nada a esconder, está aqui. Ó. E isso me abre uma jornada de crédito assim, que eu acho que a gente não viu ainda, a gente vai ver isso para frente. Porque está todo mundo louco para fazer crédito bom. A gente conversa com vários financiadores, assim, o agro em geral, né, é um mercado que todo mundo adora, só que tem medo porque conhece pouco, né? Então eu acho que a informação, no fim das contas, ela é ouro nesse negócio, né? De você chegar para um banco ou para Maravilha. enfim, né? Excepcional, Fernando. Desculpa, Marcelo, aí eu pensando no Fernando Fontes. Me conta uma coisa, Marcelo. Como que a registradora, o registro, beneficia quem concede crédito no agro, que é o nosso maior público? Então, joia. Eu acho que falei um pouco já, vou só dar uma sintetizada, acho importante a pergunta, né? Do ponto de vista de quem concede, né? Eu acho que aqui nós estamos falando de assimetria de informação menor, ou seja, eu consigo saber melhor quem é esse homem, quem é essa mulher que é o produtor de milho, de soja. Eu consigo saber o que está se passando com esse agricultor. Ou às vezes, né, só para a gente não esquecer também, né, as cooperativas elas fazem e vão continuar fazendo a maior parte do crédito lá na ponta, né, lá com o agricultor. Só que a cooperativa ela é uma limitação, né, ou seja, ela não tem caixa infinito, ela não tem capital infinito, então ela precisa conseguir aumentar, né, a capacidade dela. Então, a cooperativa, por exemplo, que comprou as CPRs do agricultor para dar lá o insumo, enfim, faz a transação dela do dia a dia, ou é um barter, enfim, alguma coisa que envolva uma CPR ou uma cédula, essa cooperativa também vai conseguir captar muito dinheiro e quem faz crédito é maravilhoso, né? Você chegar e fazer uma operação com uma cooperativa e ela dá em garantia as CPRs que ela tem lá hoje está na gaveta dela, né? Porque você tem vários agricultores que são devedores daquilo. Então, no crédito, né, quando você fala de pulverização de devedor, é bom, né? Que é difícil todo mundo dar errado, né, ao mesmo tempo. Então, de vista de quem concede crédito, vai abrir uma janela de oportunidade, tanto de fazer o crédito direto lá com o agricultor, para conseguir facilitar lá a informação a respeito dele, para formalizar de um jeito mais barato e mais rápido, né, a transação, diminuir o ciclo, né, porque a gente tem um ciclo muito longo, né, para fazer uma CPR, né, então fazer um ciclo ao invés de ser de semanas, ser um ciclo de dias, que a gente vai tentar chegar no horas, né, no minutos, né, então isso era o ideal. Isso faz com que você consiga ter uma eficiência muito maior e com uma segurança, né, seja pela informação que vai ter mais abundante, né, seja pela eficiência que vai dar. E seja por coisas que ela vai conseguir fazer melhor. Então, por exemplo, a gente vai ver mais cooperativas fazendo securitização dos seus recebíveis e para os financiadores isso
isso é dizer, maravilhoso, né? A Disneylândia, né? Você tem um monte de recebível que você consegue transformar isso em crédito. Então, acho que aqui a gente começa a ter uma jornada, e a beleza de tudo isso é que é digital, né? Não tem nada em papel. Isso para mim é que a gente pouco fala também da questão da digitalização da CPR também, né? Que é a CPR escritural. Isso é maravilhoso, né? Porque se você aumenta a segurança e diminui o risco, né? No fim das contas, diminui o custo. Então você fala, putz, eu consigo fazer as duas coisas boas ao mesmo tempo, né? Então é um pouco do que a gente espera também, né? Então é eficiência, mais segurança, porque você vai ter mais informação, e eu acho que, mais acima de tudo, é muito mais oportunidade de fazer volume gigante de crédito, seja com o agricultor lá na ponta, que eu acho que esse é mais difícil, porque isso depende de chegar lá na ponta, mas difícil pela distribuição, né? Não tem nada a ver com o crédito em si. Mas a gente vai ter muito mais oportunidade na cadeia inteira do agro, né? Tem várias coisas que acontecem ali, que muitas vezes você vê a cooperativa que não consegue aumentar o volume dela porque ela não consegue transformar aquilo a CPR em crédito para ela, né? Ou seja, para ela conseguir aumentar. Então, acho que é um pouco disso, é destravar, né? No fim das contas, é destravar. Então, resumindo, é mais volume de negócio, né? Eu acho que o grande barato disso aqui é o aumento de volume de negócio. Lembrando, numa taxa de juros que está 2% ao ano, né? Então tá todo mundo louco para fazer as duas coisas, é tomar o dinheiro e dar o dinheiro. Então, se a gente conseguir destravar isso, acho que todo mundo vai fazer mais dinheiro. No fim das contas, é isso. Maravilha. Bom, a gente já tem perguntas, mas antes da gente passar para a pergunta, eu vou dar mais um pedacinho da frase. Então, lembrando, aquele primeiro pedaço lá, Conacred, o único evento do mundo que debate questões. E aí falta mais um pedacinho. Que debate questões, falta mais um pedacinho. Marcelo, Vicentito pergunta para nós: com a regulação do mercado de CPR, há alguma expectativa sobre o volume financeiro de operações a serem realizados? Essa pergunta do milhão, né? Do bilhão, na verdade. Não tem muito, né? Na verdade, se a gente pegar todo o volume de crédito para o agro hoje, eu não sou o melhor cara para dizer isso, mas estou falando de algumas centenas de bilhão, né, de reais de estoque, né? A última vez que eu ouvi isso estava da ordem de 500 bi. O que a gente tem conversado, bom, teoricamente, né, todo esse volume em algum momento no futuro vai estar em algum canto registrado, né? Então essa é a ideia do Ministério da Agricultura. Mas até para saber esse número, o quanto tem de crédito que as cooperativas, que as tradings, que as revendedoras fazem nesse mercado, é uma informação que a gente não tem, né? Quer dizer, é uma estimativa relativamente grosseira do que tem no Ministério da Agricultura, tem pela produção da safra, enfim, tem todo esse negócio. Agora, pelo que é verbalizado pelo próprio Ministério da Agricultura e pelo governo, ele gostaria que em algum momento nos próximos meses, né? Ele não fala nem ano, né? Meses, todo o volume de crédito do setor agro passe a ser feito pelo sistema privado, né? Ou seja um banco, seja uma cooperativa, enfim, alguma entidade da cadeia. E o Ministério da Agricultura também fala em alguns fóruns menores de que ele estima que o volume de crédito total, seja qual for ele hoje, né? Se for 400, ele deve multiplicar por algum número entre 2 e 5, né? Então a gente estaria falando de alguma coisa de crescer para 1 tri e 200, assim. É uma coisa enorme, né? Quer dizer, se pensar bem, isso é uma coisa gigantesca, mas a economia do agro cresce nesse tamanho também, né? Então, e a gente sabe que o mercado ainda é subofertado, né? Assim, a gente tem ainda mais gente precisando de mais capital de giro e mais financiamento da safra, e às vezes para compra mesmo de equipamentos, que é mais longo, né? E que hoje não dá, né? Porque o crédito rural ele é limitado à produção, ou as securitizações, né? Quando a gente fala de securitização que existe hoje, né? Os CRAs que existem no mercado hoje, né? Efetivamente, não são feitos por conta dos recebíveis que estão lá dentro, né? São feitos em nome, então são os grandes emissores que fazem CRA hoje, né? E daqui a um tempo, por que não podemos ter CRAs pequenos de cooperativa? Então, assim, esse é o número de algumas centenas de bilhão já, e deveria ser essas centenas de bilhão multiplicado por 2 a 5, né? O Zé Ângelo, lá do Ministério da Agricultura, fala 5 vezes, né? E a gente fala, bom, que bom, tomara que seja isso.
Mas a resposta mais honesta de todas é que não se sabe. E isso é um ponto de questão também. Qual é o volume de crédito tomado no agro? Para saber se ele está alavancado, né? Ou se não está alavancado nada e está sobrando espaço para caramba, né? Então, essa é uma das questões que, quando você pensa em nível de governo, eles têm interesse em saber também, né? Porque isso é uma informação um pouco sabida até para formular políticas, né? Que hoje em dia é muito pouco transparente isso, né? Maravilha. A gente falou um pouco né, dos benefícios para o crédito, para quem concede crédito. Mas e para os agricultores, para o produtor? Como é que vai funcionar? Como é que ele vai ser afetado? Ele vai ter que abrir uma conta? Como é que isso funciona? Então, sendo pragmático, não dá, né? Que a gente tá, porque a gente tem, assim como no Brasil como um todo, você tem uma diversidade muito grande, né? Você tem o Blairon Maggi, né? Que todo mundo conhece, e tem os meus tios lá de São Manuel que produzem café num sítio sei lá, um alqueire, dois alqueires, né? Então a nossa assim, expectativa é de que, até porque as CPRs, elas, pela lei, ela tem a sua validade dependendo do registro, ou seja, então ela só vale se for registrada. Então, o grande interessado em fazer esse registro é o credor, né? Então, e quem é o credor? Ou é o banco, ou é a cooperativa, são os mesmos, né? A cooperativa, então, e são atores mais estruturados, né? Tem normalmente alguma tecnologia, até porque você tem que emitir nota fiscal também eletrônica. Então, assim, a nossa ideia é que quem vai ser, vamos dizer, o conduíte para levar a registro vão ser os credores, né, os potenciais credores. Lembrando que eu falo credor, não é só quem dá o dinheiro, né, o cara que dá um saco de adubo também em troca, né, então esse é credor. E o que a gente também, como aí o modelo operacional da SER, que o Banco Central ainda não se manifestou o que vai ser, mas a nossa ideia é que a gente tenha disponível para o agricultor o acesso ao que foi registrado, né? Ou seja, ele como parte, ele é o dono da informação no fim, né? Então, a nossa ideia é que a gente está construindo isso também. Em algum momento, o agricultor tem algum acesso à internet, né? Seja dele quando ele vai lá para um lugar que pegue mais, enfim. Então, a nossa ideia é fazer um app ou num site mesmo, para que ele possa ter, tanto ele ser consultado, ou a gente também vai fazer um jeito que ele vai ser notificado, vou mandar uma mensagem para ele, alguma mensagem, ou e-mail, ou um zap, enfim, alguma informação que e-mail digital, que chegue até ele dizendo assim, olha, a cooperativa Pantera registrou uma CPR onde você é credor, é devedor. E por que a gente faz isso? Para que não se lance CPRs indevidamente, apontando o agricultor como devedor de um negócio que ele não é, né? Porque também tem isso, quer dizer, o agricultor precisa saber se não tem algum documento que está lá debaixo e dizendo assim, você deve não sei quanto, né? E ele nem sabe, muitas vezes ele nem e dá tempo dele se manifestar logo, ou seja, ele sabendo disso, né? Ele vai conseguir, seja pelo canal que a gente vai dar um jeito dele se manifestar na registradora para a gente poder devolver e fazer chegar isso até alguém, pode ser um banco central da vida, pode ser, enfim, ou não, é isso mesmo, ele está tranquilo, então ele pode ter. Então a ideia é que quem traz a registro provavelmente vai ser o credor, algum credor, né, ou um banco ou uma cooperativa. Então a conexão vai ser feita com a gente, né, ou seja, e toda a relação formal vai ser feita com o credor com a registradora. Agora, esse credor tem uma relação jurídica com o agricultor, então lá na ponta do agricultor, o que você perguntou, o que vai mudar? Provavelmente vai ter uma cláusula de algum contrato, ou na CPR, ou no algum contrato de fornecimento que essa distribuidora tem lá com ele, dizendo assim, olha, eu vou registrar as suas CPRs em alguma registradora, né? Pode colocar uma ou N registradoras. Então, isso é uma pequena mudança, mas isso é uma vez na vida, depois não faz mais. E no caso da SERC, particularmente, a gente vai fazer chegar até ele, né, a informação. Porque a gente acha que essa é uma das questões que a gente considera mais importantes, que o dono da informação saiba o que está acontecendo, porque ele é o melhor fiscal para a gente mesmo, né, para saber que o negócio está indo direitinho. E no final das contas, né, ele também tem interesse que a informação a respeito dele seja bacana, que não tenha
para que não tenha nem nada acontecendo. Como a gente sabe, assim, em outro mercado acontece, por exemplo, sei lá, de bancos que vão lá fazer trava bancária de recebível de cartão e o comerciante não está nem sabendo que teve essa história. E aí, quando ele vai precisar do crédito, vai querer tomar crédito, ele vai descobrir que está travado, não consegue pegar, enfim. A gente já soube casos assim, então a gente para que ao mesmo tempo, o nosso, vamos dizer, participante, né, através desses apps ou site, mas também consiga agir como garantidor de que o que está lá, de fato, existe, ou seja, é dele, ele de fato comprou aquelas sacas de adubo e deu lá as 500 sacas de soja numa CPR. Então, então, grosso modo, é pouco invasivo para o agricultor, reconhecendo, né, que todos eles podem ter dificuldade de acesso ao mundo digital, né? Porque a gente está falando de coisas digitais, né? Então é muito difícil a gente conseguir vamos dizer, exigir que ele tenha lá acesso em tempo real e tal, né? A outra coisa que a gente acha que vai poder ajudar o agricultor, eu sei que aqui não é bem o fórum, enfim, mas que ajuda também o financiador, o nosso desejo, isso não é uma coisa que está exatamente já 100% pronto, mas tem vias é de que o agricultor não precise ir até o cartório de imóveis para entregar a documentação. Porque uma das coisas que ele tem que fazer é que ele tem que ir lá no cartório, lá tal. Então, nosso modelo operacional é que a gente envie o kit, que a gente comunique o cartório já fique preparado e o agricultor só vá lá para assinar. Ou seja, vai lá para fazer a última. Vai bater o papo, vai tomar o café dele, vai fazer o que ele quiser. Mas para que ele não tenha que ficar correndo para lá e para cá, enfim, de que a gente tenha essa facilidade também, né? Que não tem, assim, não tem a ver com o registro em si, mas o registro viabiliza isso, né? Como eu estou aqui nesse meio, eu consigo fazer essas coordenações, né? Então, mas acho que, quer dizer, tirando esses pontos, né? O app que ele vai poder consultar, a notificação por e-mail, o zap que a gente vai mandar, ou eventualmente essa coisa do cartório que eu comentei, o resto, a vida que segue. Espero que ele depois consiga chegar num outro lugar e falar, eu tenho aqui tudo registrado, vai lá, me dá mais 1 milhão aí que eu estou precisando de dinheiro. Excelente. Bom, pessoal, a gente tem mais uns 10, 12 minutinhos de live, então se vocês quiserem, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, aproveitem para mandar agora. Ó, o M. Medeiros falou que é uma aula sobre os avanços do mercado financeiro. É verdade, eu estou aprendendo um monte de coisa aqui também. A gente sempre aprende, gente, é maravilhoso ter essas pessoas, esses profissionais incríveis com a gente. Marcelo, me fala uma coisa, a partir de quando a gente pode ver os benefícios dessas inovações? No meio legal, no meio operacional? Você tem alguma previsão? Então, assim, eu acho que no nível individual já dá amanhã, né? Assim, eu estou falando amanhã, mas obviamente que é um tempo até, enfim, mas em tese, né? Tudo já está disponível hoje, né? Então já tem registradora, já tem a lei, já tem as normas que prevêem isso, então isso tudo já está, já viabiliza fazer tudo isso agora. Mas efetivamente eu vejo esse negócio começando mais quente mesmo no primeiro semestre do ano que vem. E por que é o primeiro semestre do ano que vem? Porque quando a gente já vai ter as normas que o Banco Central precisa ainda soltar para obrigar que uma registradora fale com a outra, para que as trocas de informação aconteçam, né? Então eu diria o seguinte, sendo realista, no segundo por terceiro trimestre a gente começa a ter essa estrutura realmente, dizer, a estrutura pronta para o benefício, né? Ou seja, depois tem um cronograma que o Banco Central vai definir o que ele vai fazer. Ele vai dispensar alguns registros no começo e vai diminuindo as dispensas ao longo do tempo. Então, assim, para o mercado inteiro tá no ar, eu diria que é coisa de 2 anos, tá? Agora, como eu falei anteriormente, né, para um agricultor ou para um credor, né, que queira, vamos dizer, já de cara trazer esse negócio para o mundo já digital, eu diria que mais pleno no segundo para o terceiro tri, porque é quando porque as registradoras já existem hoje, né?
o que precisa acontecer, elas precisam falar uma com a outra para poder, caso, né, o agricultor queira, elas poderem trocar os dados mais facilmente. Então, isso deve acontecer entre o segundo e o terceiro tri do ano que vem, que é uma estimativa que a gente tem, mas que depende do Banco Central, assim, de como ele vai definir esse prazo, né? Então, em geral, ele dá assim, 90 a 180 dias para que isso se materialize, né? Então, eu diria que é mais para o terceiro tri do que para o segundo do ano que vem. Maravilha. Bom, eu tenho mais uma pergunta, mas antes da gente ir para essa minha pergunta, vou falar o último pedacinho da frase. Anotem aí para mandar pelo direct. Se já tiver, já pode mandar. O primeiro que chegar vai ganhar. A gente vai entrar em contato, vai ganhar uma inscrição para o Conacred 2020 do dia 2 de dezembro. De crédito no agronegócio. Só vou revisar a frase aqui mais para frente na live, aí no finalzinho da live. Marcelo, me conta uma coisa. A gente tem visto muito envolvimento, enfim, a gente tem visto muito movimento na questão do Bacen, CPR, registro, nova lei do agro, começando já em janeiro. O que você nos diz a respeito disso, né, desse movimento, né? Você acha que isso vai vir a cabo só realmente em segundo, terceiro tri do ano que vem? Ou você acha que isso, o Bacen tende a, né, por esse movimento, ele tende a acelerar esse processo e isso vai ser bom ou ruim para quem concede crédito, o nosso público? Então, Banco Central tem a vontade que seja agora, né? Daqui a um dia. E esse Banco Central, particularmente, ele tem sido muito exigente, vamos dizer assim, com o mercado, tem colocado prazos apertados enfim, o que por um lado é bom, né? Porque ele traz as inovações mais rápido para o mercado. Então, assim, a gente viu o que ele fez com o Pix, né? Que entrou ontem até, né, no ar. Que ele botou um prazo apertadíssimo e entrou, né? Então, efetivamente entrou. Acontece que, apesar dessa vontade, né, o que é a realidade do mercado, né? É de que todo mundo tem que mexer nos sistemas, né? Então, no fim das contas, né, ele falar que tem que ser rápido, não é que eu vou mexer no sistema da SEC que está resolvido, não. Eu tenho todo mundo que tem que fazer as conexões, tem que se preparar. Então, por isso que eu falo que ele certamente vai colocar o menor prazo possível, porque ele quer o mais rápido possível, mas ele tem noção de que ele está exigindo muito do mercado ultimamente, né? Então, ele entrou com recebível de cartão, com o Pix, tem Open Banking, vai entrar antes, até meio que contemporâneo com isso tudo, a duplicata escritural, e a CPE e as cédulas entram nesse contexto, né? Então, é por isso que a gente, assim, a sensação que a gente tem, até pelas conversas que estão mais quentes aí com o Banco Central, é que ele deve já soltar a norma agora em novembro, né? Deu a entender, parece apertado, né? Mas ele deu a entender de que era novembro. Então, eu não sei quando é a reunião da diretoria mas temos ainda 2 semanas pela frente em novembro, então dá tempo. Ele fala isso porque ele não quer esperar dezembro, porque as pessoas entram em férias também no Banco Central. Então e ele vai colocar um prazo que eu não tenho dúvida que o mercado vai gritar, porque aí é uma briga, né? Dentro de um banco, por exemplo, você tem a tecnologia pedindo, pelo amor de Deus, para ser mais para frente, porque tem tanta coisa que tem que fazer, eu preciso de mais meses. E tem a área de negócio falando, pelo amor de Deus, me deixe fazer agora, porque eu quero fazer mais crédito, eu quero ter menos custo e tal. Então, por isso que eu acho que, quando eu falo do segundo para o terceiro TRI, é uma tentativa do Banco Central, eu acho, né? Que esse é uma adivinhação. Ele vai por essa linha, porque é um tempo suficiente para as estruturas se prepararem, mas não é tão longo, né? Porque esse governo, né? Esse que está agora, ele está trazendo... É ele o grande inovador do mercado de crédito no Brasil hoje, né? Diferentemente do passado, que você tinha... Então, ele está trazendo um monte de coisa e a gente está tentando correr atrás, né? Quer dizer, os bancos, as fintechs, a gente está tentando seguir. O que é bom, né? A gente gosta disso, né? A impressão de que dá é que ele quer terminar esse mandato sendo reconhecido como sendo um modificador de panorama de crédito do Brasil histórico, assim, né? Ou seja, eu vejo muito isso, né? Eu vivi, assim, os anos de ouro dos derivativos lá nos anos 2000,
E eu diria o seguinte, que quem está na indústria do crédito nesses próximos 10 anos, estou falando de 10 anos porque, de fato, é, é, eu, assim, vão ser os anos de ouro do crédito no Brasil, assim, crédito para empresa, para pessoas, acho que mais para empresas, porque para pessoas já teve um auge aí no passado, né? E o Banco Central sabe disso. E a taxa de juros está baixíssima, então, assim, está tudo favorável para esse ano que vem já sair rasgando. Mas ele tem essa questão de preocupação com o operacional dos bancos e das cooperativas e tal. Então, tem esse lado que está certo, né? Mais conservador do lado dele de fazer esse processo. Mas, de novo, né? As áreas de negócio e os back-offices dos financiadores estão pedindo para ser agora, porque para sair de cartório, para fazer mais negócio, para ter menos custo. Mas certamente as áreas de tecnologia, com razão, elas falam, pelo amor de Deus, me deixe fazer isso com alguma calma, porque senão eu morro aqui, né? Então é um pouco Precisa de disso, assim. segurança, né? Precisa ter um tempo É, para ter segurança também na é, operação, quando ela for pois é. efetivada 100%. Não, e tem que tomar cuidado, assim, também, né? Porque, assim, no mercado do agro, particularmente, que é para o Banco Central também, a gente acha que o Banco Central conhece tudo, né? Mas ele, assim, ele conhece pouco, né, do mercado do agro, no fim das contas. Do mundo do crédito, assim, quando fala de duplicata, dessas coisas que saem quando do banco para fora, é um mistério para o Banco Central, né? É um mistério assim, vamos dizer, ele tem menos conhecimento. Então, ele próprio ele tem que tomar um cuidado, né, com isso, né? Então, eu acho que é bom, né? Mas diferentemente de outros bancos centrais no passado, esse é mais ousado operacionalmente. Então, ele entra mais rápido aí Então, por isso que quando você fala para tecnologia de 3 a 6 meses, eles já acham pouquíssimo, né? Então, eu estou aqui certamente sendo xingado por quem é de tecnologia que está no grupo aqui. Mas, enfim, eu tenho que ser prudente. E fique tranquilo, a gente é prudente também, né? Gente, eu deixei os comentários aqui desligados um pouquinho para a gente fazer nosso print screen. Então, se alguém, ó, preparem os dedinhos aí para a gente fazer print screen e aí postem nos stories de vocês, tá? Façam a menção do Conacred, façam a menção do Mazieiro também. Vai ser um prazer acompanhar quem nos acompanha, ver quem nos acompanha também, que Legal. às vezes a gente não tem acesso a todo mundo. Vamos lá. Ó, 3, 2, 1. Eu já fiz o meu aqui também. Deu tempo aí, pessoal? Vamos fazer mais uma vez. Pronto, vou até liberar os comentários aqui. Mazieiro, eu quero te agradecer imensamente por esse tempo. A gente já está chegando no finalzinho, tem mais, sei lá, 1 minutinho e meio, mais ou menos 2. Não baixou aqui, mas mais ou menos isso. Quero te agradecer por aceitar o nosso convite. Quero te agradecer por essa aula que você nos deu, né, sobre o registro, sobre como o mercado financeiro está, sobre o que a gente deve esperar aí para o próximo ano, para daqui 2, 3, sei lá, uns 6 meses, um pouco mais talvez. Mas acho que é bastante inovação para o crédito, principalmente. Então, eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo. Aí eu que quero agradecer a todo mundo, né? Eu acho que é um assunto árido demais, mas eu adoro o assunto e eu fico mais animado ainda com o setor, né? Esse é um setor que eu vejo que é o setor mais tecnológico que tem no Brasil e o crédito e os financiadores, enfim, vão ajudar esse setor a ficar ainda mais pujante, né? Eu acho que a gente tem que ter orgulho disso e é um pouco da mensagem que eu gosto de passar sempre, né? Então animadíssimos, né? Para esse ano que vem. Então estamos num Brasil difícil, mas um Brasil que vai dar certo aqui, né? Esse é o bom. Está dando e só vai melhorar, isso é o que a gente sabe. E Com vocês estão aí certeza. para também ajudar o mercado a ir um pouquinho mais para frente, sempre. Eu espero. Tá, joia, gente. Boa Maravilha, noite. pessoal. Muito Obrigado por obrigada tudo, pela né? presença de vocês. Pessoal, ó, vou falar a última frase para você, a frase inteira. Ó, a gente já teve alguém aqui que mandou. Então não precisa mandar mais hoje para o direct, mas anotem, porque vocês podem concorrer aí no sorteio da semana que vem, depois da live da semana que vem. Conacred, o único evento do mundo que debate questões de crédito no agronegócio. Então, anotem, porque aí vocês vão colocar lá nos comentários do post que vai sair ainda. E aí já podem concorrer a mais uma inscrição na semana que vem. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês todas essas lives desde abril, porque na semana que vem, nossa última live de 2020, não vou ser eu que vou tocar. Então, eu fico até com o coração até assim pesado,
porque eu gosto demais de estar aqui, porque eu aprendo muito. Mas semana que vem não vou ser, infelizmente, eu tenho um outro compromisso que eu não posso faltar. Mas a Betânia vai estar aqui me substituindo. A Betânia é meu braço direito e meu braço esquerdo. Então, vocês fiquem livres com ela. E aproveitem também de mais conteúdo que a gente vai proporcionar na próxima semana. Mazziero, muito obrigado. Uma excelente noite para você. Obrigado, Pessoal, gente. boa noite. Obrigado.